Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Fica aí em algum lugar entre Gênesis e Apocalipse. Bem acessível, bem fácil de achar, amém? Glória a Deus. Atos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar do versículo 16 ao versículo 34. No entanto, como introdução dessa mensagem, vamos ler os versículos 25 e 26. Está dizendo assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Pai querido, Pai amado, nós estamos em Sua presença neste momento. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, que o Senhor fale conosco de forma poderosa. Em nome de Jesus, ó Pai, alcance cada coração aqui na igreja. Impeça, Senhor, que Satanás nos atrapalhe de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos essa mensagem, ó Pai, porque queremos que ela surja o seu efeito em nossos corações, para que possamos, ó Pai, além de sermos abençoados, sermos abençoadores de outras pessoas, ó Pai, praticando o que essa mensagem, o que essa ministração irá nos ensinar. Pai querido, peço também que o Senhor abençoe os irmãos que ouvirão essa mensagem, que estão ouvindo pela rádio, ó Pai, aqueles que assistem, que o Senhor derrame graça, poder, unção, que o entendimento de todos possa ser aberto para receber os ensinamentos da Tua palavra, ó Pai, e que o inferno venha a ser abalado pelo Teu poder, pela Tua graça, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar sobre aprisionar a nossa carne, fazer da nossa carne prisioneira, deixar a nossa carne em cativeiro, fazer com que a nossa carne seja presa. E nós devemos fazer isso para que o Espírito Santo de Deus haja através da nossa vida. Ou seja, vamos falar sobre aprisionar a nossa carne para o Espírito Santo de Deus agir através das nossas vidas. Amém? Quando nós pensamos em fazer a nossa carne cativa, quando pensamos em aprisionar a nossa carne, logo vem em nossa mente a respeito dos pecados mais conhecidos por todos nós, como a prostituição, o adultério, a mentira, o homossexualismo e muitas outras coisas que nós atribuímos como pecados, e até falhamos ao classificar um pecado pior do que o outro, sendo que perante a Deus todo pecado é pecado, não importa se é uma mentira para beneficiar alguém ou não, se é um roubo, se é um assassinato, se é um adultério, uma prostituição, não importa, tudo para Deus é pecado. E todo pecado tem uma única consequência, que é a condenação eterna
caso não nos arrependamos de nossos pecados. No entanto, eu tenho aprendido com Deus nesses últimos dias que aprisionar a nossa carne vai muito mais além do que você somente renunciar esses pecados que todos nós conhecemos. É muito mais além do que você dizer: agora eu não vou mais adulterar, agora eu não vou mais me prostituir, agora eu não vou mais mentir. Vai muito mais além do que apenas essa decisão. Porque se nós somos criados por pessoas de integridade e caráter inquestionável, nós vamos saber que não é certo o adultério. Vamos saber também que mentir não é correto. E tantas outras coisas nós vamos defender. Olha, de acordo com o que nós somos criados, nós falamos: olha, isso não é certo, aquilo não é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso pode. Mesmo antes de aceitarmos Jesus como Salvador, muita coisa já vem da nossa criação, já vem dos ensinamentos que nós aprendemos desde pequeno. É claro que não podemos deixar de afirmar que Deus é o ator, Deus é o autor desses ensinamentos. Não podemos adulterar porque Deus disse que é errado, porque Deus não gosta, porque Deus rejeita. E alguém lá atrás, a avó, a bisavó, o bisavô, o vô, ensinou para os nossos pais, e os pais ensinaram para a gente que isso é errado. Mesmo agora, se eles ou nós não servimos a Deus, não aceitamos Jesus como Salvador, nós sabemos que é errado. Nós sabemos que matar não é certo, roubar não é certo. Mas o que eu quero que você entenda é que quando somos ensinados desde pequenos, conseguimos com facilidade não aceitar aquilo que não foi nos apresentado como correto. Ou melhor, nós não aceitamos com facilidade aquilo que nos foi apresentado como errado. Quando nós somos ensinados desde pequenos, nós não aceitamos com facilidade aquilo que nos foi apresentado como errado. Mas e quando nós somos desafiados a renunciar aquilo que é certo para nós? Quando nós somos desafiados a renunciar aquilo que gostamos, aquilo que é certo, como é que nós nos sentimos? Quando Jesus pede: olha filho, quando Jesus diz: olha filho, meu projeto para você, meu sonho para você, não é que você seja um médico. Será que nós vamos aceitar com facilidade? Quando ele pede para que eu desista do sonho de ser um empresário rico, será que eu vou aceitar com facilidade? Quando ele diz: olha, os meus projetos para você, vai muito além do que você possa imaginar, vai muito além do que você está sonhando. Quando ele pede para você, para mim, para nós, darmos um filho, como ele pediu para Abraão, qual será a nossa reação? Como nós iremos reagir diante de um pedido de Deus, dizendo: olha,
vai a tal lugar e ofereça a mim o seu filho, seu único filho, o filho da sua promessa como sacrifício. Como é que vai ser a nossa reação? Como nós iremos reagir? Ou quando ele pede para que eu desista da minha riqueza, como ele fez com o jovem rico em Mateus 19, será que eu vou reagir diferente do que aquele jovem que chegou diante de Deus e disse: olha, Senhor, o que eu faço para ser salvo? E aí é o que me chama a atenção, porque Jesus fala: olha, obedeça os mandamentos. E aí o jovem pergunta: quais são eles? Não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, e vai falando todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo o entendimento. Não, Senhor, isso aí eu já faço. E aí algumas versões dizem que Jesus ama aquele jovem, porque de fato ele era perfeito, ele fazia tudo aquilo. Na verdade, ele fazia tudo que Jesus falava. Ele ajudava os pobres, ele renunciava a muita coisa, ele obedecia os mandamentos. E aí ele falou: não, isso aí tudo eu faço. E aí Jesus pega e fala: então, se você realmente quer ser perfeito, pega tudo que você tem, vende e dê o dinheiro aos pobres. E aí a palavra de Deus diz o quê? Que o jovem sai triste, porque ele era muito rico. Era um homem que obedecia os mandamentos de Deus, era perfeito. No entanto, ele tinha amor pelo dinheiro. E quando Jesus Cristo tocou no amor dele, quando Jesus Cristo tocou onde ele gostaria que nunca Deus tocasse, ele não foi capaz de renunciar à sua carne. Ele saiu triste, ele saiu descontente. Deus tem me mostrado, eu tenho aprendido com a palavra de Deus, que aprisionar a carne é algo mais profundo do que somente renunciar o que é errado, o que achamos que é errado, o que nós aprendemos que é errado. Significa renunciar com todos os pecados. É necessário você renunciar todos os pecados, renunciar também os seus projetos, os seus sonhos, para viver os sonhos e os projetos de Deus. Porque os sonhos e os projetos de Deus são maiores do que os nossos. São bem maiores do que os nossos. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo age através da nossa vida, não só nos abençoando, não só trazendo benefícios para o pastor Henrique, mas o Espírito Santo age através da minha vida, me abençoando, abençoando a minha família e abençoando a todos que estão em volta de mim. Quando são os meus sonhos, no máximo, abençoa, beneficia a minha família. Quando beneficia a minha família. Agora, quando são os sonhos de Deus, Ele abençoa a mim, abençoa a minha família, abençoa os meus amigos, abençoa até os desconhecidos. Ele abençoa o vizinho, a rua, todo mundo que possa fazer contato comigo é abençoado, por causa do Espírito Santo que age através de nós. E nesse texto de Atos 16,
nós temos um grande exemplo de dois homens que fizeram a sua carne cativas, e eles foram usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Vamos entender isso. Esse texto nós podemos dividir ele em 3 partes, a partir do versículo 16 até o versículo 34. A primeira parte, a gente vê o elogio de um demônio e a revolta de um servo de Deus. Atos 16, versículo 16 ao 19, está dizendo assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias e finalmente Paulo ficou tão indignado que se voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Então aqui nós percebemos o elogio de um demônio e a indignação, a revolta do servo de Deus. E qual era o objetivo? Qual era o objetivo de Satanás ao fazer isso? Trabalhar com orgulho dos servos de Deus? Provavelmente era para trabalhar com orgulho deles. Lá vai o servo do Deus Altíssimo, atrapalhar a pregação do Evangelho, atrapalhar a oração dos irmãos, levando a atenção para o homem e tirando o foco da adoração a Deus. É muito provável. Mas Paulo compreendia uma coisa incrível que Deus quer que você compreenda nessa noite. Paulo compreendia que ele era um mero instrumento nas mãos do músico. Paulo compreendia que ele era um instrumento nas mãos do músico mais talentoso que pode existir. Não só naquele tempo, mas em todos os tempos. Ele sabia que o foco era Deus e libertação dos cativos, e não em quem ele era, se ele era servo, se ele não era, se ele era ousado, se ele não era, se ele orava e milagres aconteciam ou não. O foco não era a pessoa de Paulo, de Silas ou dos irmãos que estavam ali, mas o foco era Deus. É muito comum alguém dizer: lá vai os servos de Deus, lá vai a mulher de Deus, lá vai aquele que ora e milagres acontecem. E aí a pessoa já fica toda alegre, feliz, orgulhosa por causa do elogio. E aquelas que gostam de se autoafirmar dizendo: Deus me usou, Deus me usa. Quando eu orei, o negócio aconteceu. Quando eu cantei, o negócio aconteceu. Quando eu falei, a pessoa ouviu, porque foi Deus que falou através da minha boca. Deus me usa, Deus está comigo, o Espírito Santo me usa. E a pessoa gosta de falar isso de forma repetida. Ela afirma isso o tempo todo. É que Deus me usou, e ela sempre procura
uma ocasião para dizer: Deus me usou. Deus me usou. No entanto, Deus quer que nós passemos a entender a partir de hoje. Quando eu pego o violão aqui na igreja, ninguém vai elogiar o violão mais do que quem toca. Ninguém vai elogiar o teclado mais do que o tecladista. Eu, como entendo de música, posso chegar na pessoa e dizer: rapaz, esse teclado é muito bom, é o melhor do mercado. Mas se o teclado ficar sozinho, ele não vai tocar sozinho. Ele pode até ter alguns pads lá programados, algumas coisas programadas para tocar sozinho, mas alguém antes teve que tocar, gravar e deixar lá reproduzindo. E se eu colocar o violão aqui na igreja na mão de quem não sabe, corda vai quebrar, vai desafinar, só vai sair barulho. Então ninguém elogia mais um instrumento do que o músico que está tocando aquele instrumento. E nesse caso, Deus é o músico que merece todo o reconhecimento, que merece a ovacionação. Ele merece ser ovacionado, ele merece todo o aplauso, ele merece toda a honra, toda a glória. Ele merece nós falarmos: olha, essas pessoas aí sem Deus é nada, mas quando Deus está por trás, tocando a melodia do evangelho na vida desse irmão, dessa irmã, o negócio acontece, porque é Deus que faz. Deus é o grande, todo-poderoso. Se não é Deus, nós não somos nada. Se não é Deus, eu posso gritar o mais alto possível e dizer: violão, faça barulho. Se eu não pegar o violão, ele não vai, melodia nenhuma vai sair dele. Da mesma forma, se você não tiver Deus, não vai sair melodia de você, vai sair barulho, vai sair coisa ruim. E uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador e é escrava de Satanás, é como uma bateria nas mãos de quem não sabe tocar. Vai ali, faz barulho e enche a paciência, irrita, não é? Porque o que o diabo faz através da nossa vida é só bagunça, é só fazer barulho, porque nem ele sabe executar belas melodias como o Senhor executa através da nossa vida. Paulo renunciou o elogio e discerniu o espírito que agia através daquela jovem. Falta em nós a capacidade de renunciarmos elogios que muitas das vezes vêm de espíritos malignos. E quando o orgulho toma de conta do nosso coração, nós não somos capazes de compreender que quem está falando não é Deus, são espíritos malignos. E nós precisamos renunciar o nosso orgulho para discernirmos o espírito que está falando, o espírito que está agindo, o espírito que está se movimentando. Aqui nós temos o exemplo de uma pessoa que fez da sua carne uma carne cativa, prisioneira, e se revoltou contra o que o demônio estava fazendo na vida daquela jovem. Com essa lição,
Sabe o que eu fico pensando? Com essa lição aqui, sabe no que eu fico pensando? Fico pensando que nós perdemos muito tempo com os nossos anseios. Isso mesmo. Nós perdemos muito tempo dizendo: Senhor, eu quero. Senhor, preciso. Senhor, necessito. Senhor, me dá. Senhor, faz isso. Perdemos muito tempo dizendo: Senhor, eu preciso disso, tenho falta disso, eu sinto saudade disso. Sendo que nós poderíamos estar investindo o nosso tempo para abençoar vidas. Sendo que nós poderíamos estar investindo o nosso tempo para sermos usados por Deus para abençoar outras vidas. Nós estamos lá o tempo todo: Deus me dá, Deus eu quero, Deus me dá, Deus eu quero. E Deus falando: meu filho, para de pedir um pouco. Para de ser egoísta. Para de pedir para você. Quantas pessoas estão morrendo do seu lado? Você já me conhece. Você já me serve. E eu, como seu pai, conheço suas necessidades. E eu cuido de você. Agora, eu queria tanto usá-lo, eu queria tanto usá-la para abençoar alguém do seu lado, mas você não tem a sensibilidade de negar a sua carne para que alguém do seu lado seja salvo. Aprisionar a carne significa renunciar os nossos anseios, os nossos desejos, para que alguém do nosso lado seja abençoado. Vamos deixar que Deus nos use para libertarmos almas cativas, prisionadas por Satanás. Segunda parte do texto, eu posso intitular de o sofrimento de Deus, o sofrimento de dois homens de Deus, por não aceitarem a escravidão espiritual de uma jovem. O sofrimento de dois homens de Deus, por não aceitarem a condição em que uma jovem vivia como escrava de Satanás. A partir do versículo 19, a gente vê a história após Paulo repreender o demônio. Aquele demônio sai, e aí eles são presos. Por quê? Porque aquela jovem lucrava muito para os seus senhores. E quando o espírito saiu dela, o demônio saiu dela, o lucro daqueles homens, daquelas pessoas, acabaram. Não tinha mais adivinhação, ninguém ia mais pagar. O espírito saiu, o lucro acabou. E além de serem presos, antes de serem jogados na prisão, o que aconteceu? Você conhece a história. Tiraram a roupa de Paulo e Silas e o açoitaram em praça pública. Isso a gente vê em Atos 16, do 19 ao 24. Aí eu fico perguntando aqui, e você pode perguntar também comigo: será que Deus não poderia impedir que seus filhos fossem humilhados e presos, já que eles se arriscaram para libertar uma alma? Será que Deus não poderia impedir que eles fossem humilhados como eles foram? Será que Deus não poderia dizer: não, os meus filhos estavam fazendo a minha obra, não permitirei que sejam açoitados,
em praça pública. Não permitirei que sofram tal humilhação e sejam jogados na prisão. Será que Deus não poderia fazer isso? Com certeza Deus podia. Só que os planos de Deus eram bem maiores. O propósito de Deus era bem maior. Sabe o que eu entendo aqui? Que os planos de Deus se estendiam bem além de Paulo e Silas. E muitas das vezes você e eu devemos entender isso. Os planos de Deus se estendem muito além do pastor Henrique, da pastora Gláucia. Ele se estende muito além de você. Quantas vezes você já não falou, por que, Senhor? Por que o Senhor tirou isso, tirou aquilo de mim? Quantas vezes já não questionamos ao Senhor, dizendo, porque o Senhor não impediu, Pai, que isso acontecesse? Porque o Senhor não fez isso? Porque o Senhor não agiu nessa situação? Quantas vezes não chegamos até Deus e falamos, Senhor, porque o Senhor tirou tal pessoa da minha família, porque o Senhor levou, porque o Senhor não impediu que isso acontecesse? Devemos entender o seguinte, Deus sempre tem um propósito para todas as coisas. Por que Deus impediria de você ou eu passarmos em uma crise financeira, sendo que Deus pode usar essa crise para que o nome dele seja glorificado? Deus pode muito bem deixar que nós passemos um pouco pela crise para que corramos até os pés dele e clamemos a ele, e ele se levanta e diz, meu filho, você pode estar vendo tudo fechado para você nesse mundo, mas eu vou abrir porta onde não tem porta, para que o meu nome seja glorificado. Deus tem grandes propósitos. Até mesmo sobre uma enfermidade que pode vir sobre mim ou sobre você, sobre um ente nosso, Deus pode usar essa enfermidade para que o nome dele seja glorificado. E vidas, além de você ou além de mim, sejam abençoadas. A partir daqui, percebemos que o exemplo desses homens fica ainda mais fortalecido quando o tema trata-se de aprisionar a carne. Porque a terceira parte do texto é a prisão que trouxe a libertação. A prisão que trouxe a libertação. A partir do versículo 25 ao versículo 34, nós podemos acompanhar a libertação não de dois homens que estavam presos fisicamente, mas a gente acompanha a libertação de várias pessoas que estavam presas espiritualmente. Aqui nós podemos compreender o propósito de dois homens que fizeram nada mais do que libertar, usar o nome de Jesus Cristo para libertar uma jovem que estava aprisionada, escravizada por Satanás. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte: em primeiro lugar, Paulo e Silas tinham toda a razão de se colocarem na posição de vítimas e reclamarem. Eles poderiam se colocarem na posição de vítima dizendo, Senhor, por que o Senhor permitiu que
fôssemos presos, nós estávamos pregando a tua palavra, nós estávamos fazendo a tua obra. Eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor vai permitir que isso aconteça. Eu não aceito isso, Senhor. Eu posso até ouvir você e eu falando isso às vezes. Ah, Senhor, eu prego, Senhor, já renunciei isso, já renunciei aquilo. E aí o Senhor pega e fala: você acabou de deixar de renunciar à sua carne, porque você está agora murmurando. Olha aqui o versículo 25 fala: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros presos o ouviam. O que as pessoas estão ouvindo você falar? O que as pessoas estão escutando sair da sua boca? Reclamação, murmuração, palavrão, maldição? Ou as pessoas escutam você profetizando bênçãos, você clamando o Deus Altíssimo? Ou as pessoas escutam você louvando, adorando ao Senhor, você dizendo: eu vou passar por essa prova dando glória a Deus, saltitando de alegria, me derramando na presença do Deus Altíssimo? Aleluia! Nós aprendemos aqui na semana passada que quando se trata de batalha espiritual, é importante o cristão usar duas armas, dentre tantas outras: a oração e o louvor. A oração e o louvor. Crente sem oração e sem louvor é como um soldado sem armadura e sem espada no campo de guerra. Na verdade, Paulo e Silas não perderam tempo dando lugar para a carne. Eles não perderam tempo dando lugar para as suas carnes. Pelo contrário, eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles usaram tempo para adorar a Deus durante o seu sofrimento. Sabe por que a dor fica ainda mais forte? Porque você fica olhando para ela, você fica endeusando a sua dor, você fica endeusando o seu problema. Meu problema é muito grande, Senhor. A minha dor é muito forte. Senhor, meu problema, eu não aguento mais, eu não consigo. Para de perder tempo olhando para o problema. Levante os seus olhos e fala como o salmista diz: de onde veio o meu socorro? O meu socorro vem dos céus, o Deus Todo-Poderoso. Levante os seus olhos e diz: Senhor, mesmo na dor eu vou adorar o seu nome, mesmo no sofrimento eu vou te adorar. Satanás não vai me fazer murmurar, mesmo quando eu sofrer, porque eu preguei a tua palavra, como Paulo e Silas sofreram. Jesus fala: bem-aventurados que sofrem por amor do meu nome. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Se alguém te persegue por causa do evangelho, continue adorando, continue louvando. Isso significa que você está incomodando o inferno, e Deus vai te usar para saquear Satanás, para saquear o inferno, para destruir as forças, as milícias de Satanás e libertar almas por esse mundo, por esse país. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Quando eu leio esses dois versículos, eu aprendo que o cristão que verdadeiramente aprisiona a sua carne, ele não espera um milagre
acontecer para começar a adorar. Ele não espera o milagre acontecer para começar a adorar. Eu posso dar um exemplo de uma irmã que mandou mensagem na rádio dizendo um dia: pastor, eu vi aí a mensagem falando sobre os semeadores da fé. E eu estava com problemas, porque eu vendo pamonha, e minhas vendas estavam baixas demais. Porque aqui tem muita fábrica, muito lugar que vende milho, e todo mundo compra o seu milho e faz a sua pamonha. Então estava difícil vender as pamonhas, meus clientes sumindo. E eu ouvi falar sobre os semeadores da fé. E eu falei: não importa se eu estou vendendo pouco, não importa se eu estou com pouco dinheiro, o pouco que eu tenho, eu vou ofertar adorando a Deus. Sabe o que ela fez? Ela não esperou o milagre chegar para ela fazer alguma coisa. Ela fez algo com o que ela tinha. Não espere o milagre chegar para você começar a adorar. Use a sua força. Ah, pastor, mas não tem força. Tem sim, você ainda está falando. Então, a força que você tem para falar, use para adorar ao Senhor. Porque enquanto você estiver adorando, um grande terremoto vai vir, vai abalar os alicerces da prisão, as correntes serão soltas e você poderá pular de alegria na presença do Senhor. Observe o versículo 26. No 25 eles começavam a louvar. Aí o 26: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas foram abertas. Pastor, a porta está fechada. Para de falar que a porta está fechada. Use o seu tempo, a sua saliva, a sua língua, a sua boca, as suas forças para adorar o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem a chave do inferno, aquele que tem a chave da morte das suas mãos. Use o seu tempo para adorar ao Senhor, porque o chaveiro celestial vai chegar para abrir portas onde não tem porta. Se não tem porta, não tem problema. Ele é engenheiro de mão cheia. Ele vai inventar uma porta para você passar, mas você só tem que adorar. As correntes de todos soltaram. Tem alguma coisa te prendendo, te aprisionando espiritualmente? Tem algum demônio perturbando você? Tem algum demônio perturbando as suas noites? Você não consegue dormir direito? Nem apagar a luz da sua casa você não consegue? Deus está me dizendo que esse demônio vai sair de lá hoje. Deus está me dizendo que esse demônio vai sair de lá hoje. Ele está enviando uma comitiva de anjos para libertar a sua casa. E você que se colocar na posição aqui agora, receberá o grande milagre do Deus Altíssimo. Aleluia. Aleluia. O Senhor está operando no lugar. Quem verdadeiramente serve a Deus sabe que Deus habita onde há louvor. E onde Deus está, o mal tem que sair. Onde Deus está, Satanás tem que correr. Eu vejo
A palavra de Deus dizendo: se o teu inimigo veio contra você através de um caminho, o Senhor fará com que o seu inimigo corra de sua presença por 7 caminhos. O Senhor fará o seu inimigo se confundir e ele não saberá por onde ele deve correr para fugir de sua presença, porque o que Deus vai fazer é muito forte na sua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão aí e começa a adorar o Senhor. Se você pode, aplauda o Senhor que está operando na sua casa agora. Aleluia. E em segundo lugar, eles podiam fugir da prisão, mas eles ficaram lá no mesmo lugar. Do versículo 27 em diante, a gente vê que o carcereiro dormia enquanto tudo acontecia. E o que aconteceu? As portas se abriram. A oportunidade de fugir era única. Já que as portas se abriram, vamos fugir. Mas eles não fugiram. Mais uma vez nós podemos ver Paulo e Silas aprisionando a carne. Sabe por quê? Porque eles renunciaram a oportunidade que iria beneficiar apenas eles. Porque se eles fugissem, a curto prazo eles seriam beneficiados. Eles não iriam abençoar ninguém, nenhuma outra vida seria beneficiada se eles fugissem. Pelo contrário, o carcereiro, o que ele fez quando ele acordou? Quando ele viu as portas abertas, ele achou que todo mundo fugiu, ele ia se matar. Por quê? Porque se os prisioneiros tivessem fugido, o culpado ia ser ele, e ele seria castigado, morto pelas mãos de seus senhores. E ele estava preferindo ele morrer por sua própria espada. Então você vê, com a fuga de Paulo e Silas, ninguém ia ser beneficiado. E aí o que eles fizeram? Renunciaram, aprisionaram a carne, rejeitaram a oportunidade que beneficiaria apenas eles, para serem usados por um propósito maior de Deus, que iria abençoar muito mais pessoas. Sabe o que eu concluo com isso? Quantas vezes nós vamos à presença de Deus para pedirmos coisas que só irão beneficiar nós mesmos, que irão trabalhar o nosso ego, o nosso orgulho, e até falamos: Senhor, me tira daqui, sendo que quem te colocou onde você está é Deus, para te usar, para abençoar vidas, e você quer sair. Eles renunciaram à carne, aprisionaram a carne, rejeitaram a oportunidade de fugirem e de serem beneficiados para serem usados por Deus para abençoar outras vidas. Sabe o que Deus está falando hoje? Está dizendo a você e a mim: quero usá-los para não só abençoar vocês mesmos, porque de vocês quem cuido sou eu. O sustento de vocês sou eu que dou. A bênção necessária para vocês sou eu que providencio. Eu cuido de vocês, mas vocês devem renunciar, rejeitar as oportunidades que beneficiam apenas vocês. E nós sabemos quais são. Eu não preciso apontar, você sabe, eu sei.
porque Deus quer nos usar para abençoar uma nação. Sabe por quê? Um músico não compra um instrumento só para ficar no seu quarto, para ele tocar para si mesmo. O músico, ele sempre vai querer tocar para multidões, para muitas pessoas. E você e eu somos instrumentos comprados com alto preço, com o sangue de Jesus, para que Ele toque através de nós grandes melodias de cura, de salvação, de libertação, de transformação, de famílias, de pessoas em todo esse mundo. O Senhor quer te usar com uma grande corneta para gritar: o Senhor cura, liberta e salva. O Senhor tem cura para você. Quem quer ser usado nas mãos de Deus como instrumento valoroso, coloque-se de pé agora, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor amado. Em primeiro lugar, queremos pedir perdão se até agora, meu Senhor, pensamos somente em nós. Se até agora, Pai, perdemos tempo pedindo, me dá, ó Pai, sendo que nós deveríamos investir esse tempo, Pai, para sermos usados por Ti, para abençoarmos famílias, para abençoarmos pessoas necessitadas de ouvirem uma palavra de consolo, uma palavra de cura, de libertação. Pai amado, nos perdoe se até aqui só soubemos perguntar, questionar, reclamar. Nos perdoe, ó Pai, se até aqui nós só nos afastamos de Sua presença por causa de nossa murmuração. Pai amado, neste momento está aqui Tua igreja, os ouvintes, pessoas que nos assistem, ó Pai. Estamos aqui na Sua presença para nos entregarmos em Tuas mãos, Senhor. Queremos ser usados por Ti, ó Pai, como instrumentos para sairmos por esse mundo, para que o Senhor execute através de nós a melodia do Evangelho, a melodia que cura, a melodia que salva, a melodia que transforma, a melodia que liberta. Em nome de Jesus, ó Pai, faça uma grande transformação agora em cada coração e nos use, ó Pai, para benefício do Teu reino, para benefício de famílias, para benefício de pessoas espalhadas nesse mundo, ó Pai. Nos use, ó Senhor, para fazermos o Teu reino conhecido, para expandirmos o Teu reino aqui nessa terra, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se for necessário, queremos sofrer por amor do Teu Evangelho, por amor do Teu nome, para que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado através de nossa vida. E Senhor, as correntes que estão agora prendendo os Teus filhos, Senhor, na autoridade que há em Teu nome, Senhor Jesus, eu repreendo toda corrente que está prendendo os pés dos Teus filhos, todas as portas fechadas, todo o mal que está aprisionando pessoas agora, eu repreendo em nome de Jesus. Satanás, você não tem autoridade sobre a nossa vida, eu te repreendo em nome de Jesus. O milagre, a glória e o poder são derramados sobre a nossa vida agora, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.